Meu amado irmão, a mensagem que eu vou pregar aqui para você, para a sua vida, existem mensagens que elas não produzem alegria, mas produzem conhecimento para mudar paradigma, para mudar a estação da nossa vida, quando a gente dá crédito e pratica. Eu não vou pregar uma mensagem para ter muito glória a Deus e aleluia, mas vou pregar uma mensagem que, se você colocar em prática, eu garanto a você que vai ter um resultado positivo na vida material, espiritual e emocional. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo de número 7 e versículo de número 8. Diz assim o texto da palavra do Senhor. De Isaías 32, 7 e 8. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal, é nessa versão, mas o liberal projeta coisas liberais. E pela sua liberalidade está em pé. Eu quero trazer uma palavra para você sobre liberal ou avarento. Qual é a sua marca? Evidente que eu não vou perguntar para a igreja, porque essa não é uma resposta com palavras. Essa é uma resposta com atitudes. O que marca a sua vida? A avareza ou a liberalidade? Então, vamos falar primeiro sobre a avareza. Vamos definir o que é avareza. É uma definição simples. Avareza é apego excessivo ao dinheiro, riquezas e bens materiais. É a ganância do ter. É amor aos bens materiais. Isso aqui é uma definição muito simples do que é a avareza. É uma definição bem simples do que é a avareza. Então, a primeira parte da mensagem, para você ter consciência, eu vou mostrar para você as características de uma pessoa avarenta. Lamento dizer que se a maior parte, não precisa ser todas não, mas se a maior parte dessas características estiverem manifestas na sua vida, você tem que mudar de vida. Se a maior parte das características, não precisa ser todas, se manifestarem na sua vida. Então, preste atenção, eu vou te mostrar as características de uma pessoa avarenta. O apego excessivo a dinheiro, bens e riqueza, a ganância do ter, e o amor aos bens materiais. Então, vamos lá. Põe na tela aí a primeira característica. Está aí. Dificuldade ou medo de dar algo que possui. Eu estou mostrando as características, as marcas de uma pessoa avarenta. Pessoa que tem dificuldade ou medo de dar algo que possui. E não precisa ser rico, não. Dá um sapato usado, um vestido usado, uma roupa usada. O cara tem dificuldade de dar. Isso aqui é a primeira característica. Põe a segunda aí. Olha a segunda característica. Só faz conta do que custa e não do benefício a ser usufruído. Não, mas isso é muito caro. A gente pode comprar uma porcaria mais barata. Então ele nunca faz a conta do benefício. Faz a conta só do que custa. Isso é a marca do avarento. Ele não olha o benefício que ele pode usufruir. Esse olha o que tem que pagar. Terceira característica. Põe aí. Se recusa a ajudar alguém, se isso lhe custar algum dinheiro ou bem que possui. Ou os bens que possui. Se tiver que ajudar alguém, tiver que dar algum dinheiro, esquece. Me esqueça. Fui! Isso aí é marca de uma pessoa avarenta.
Quarto, coloca aí. Torna o indivíduo insensível em relação ao seu semelhante. Presta atenção a isso aqui que eu vou te falar, são marcas dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz que nos últimos dias nós vamos ter tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, e logo após dizer isso vem avarentos, presunçosos, aí vem uma lista. Então presta atenção que eu vou te falar. Quando o ser humano substitui o amor de Deus pelo amor próprio, quando o ser humano faz isso, porque o texto está dizendo amantes de si mesmo. Então, quando a pessoa substitui o amor de Deus pelo amor próprio, ela passa a amar somente a si e não os outros. Ela passa a amar coisas e não pessoas. Então, o indivíduo perde uma coisa, afeto natural. O que é o afeto natural? É você reconhecer o semelhante que tem necessidades como a sua. Isso chama-se afeto natural. Aqui está um semelhante meu que tem necessidades e eu posso ajudá-lo de alguma maneira, não posso resolver todo o problema, posso amenizar a situação dele, mas o avarento é insensível em relação à dor, ao sofrimento e à necessidade do semelhante. Quinto, coloque aí, meu brother. Quando se trata de membros do corpo de Cristo, o indivíduo se torna também insensível às necessidades do reino de Deus na terra. Não está nem aí obra missionária, não está nem aí, irmãos, temos que construir e temos que pagar conta. Não quero nem saber disso daí, não quero nem saber, é problema seu, pastor. Quem mandou o senhor contrair dívida? Quem mandou o senhor construir templo? Quem mandou o senhor mandar missionário? O avarento, quando ele é membro do corpo de Cristo, ele também se torna insensível à obra de Deus. Entra por um ouvido, sai por outro, não causa nada nele. Eu estou só te mostrando, meu queridinho, o que são as características de uma pessoa avarenta. Sexto lugar, põe aí, põe na tela aí, sexto. Mesquinho, miserável, sovina, porque tem o desejo ardente de acumular bens. Glória a Deus, misericórdia. Então, é mesquinho, é miserável, é sovina, porque tem o desejo ardente de acumular bens. Então, eu quero, não, isso aqui não, eu vou perder tanto. Não, isso aqui na aplicação dá R$1. Não vou perder R$1 de aplicação. Não. Ele pensa assim. Porque o ser é para adquirir. Sétimo, põe aí na tela. Oferece para Deus sobra e resto. Em Marcos capítulo 12, 41, uma passagem hiper conhecida do povo de Deus, a oferta da viúva pobre. Mas ali tem coisas que a gente passa a vista e não repara. Porque Jesus faz uma declaração quando chama os discípulos para ver o pessoal dando oferta. Jesus está dizendo assim, olha, os ricos davam muito. Os ricos davam muito. Quantitativamente, muito. Mas davam sobra. Coisa que não representava nada para eles. Resto. Aí vai dizer, essa pobre viúva deu mais do que todos eles, porque deu tudo o que possuía. Então, o avarento não precisa ser rico. Não precisa ser rico. O avarento sempre entrega para Deus resto ou sobra. É marca. É a pior nota. É a menor nota. É o que entrega para Deus. Só resto. Só sobra. Coisa que não diz nada para ele. Oitavo lugar. Estou mostrando a marca, meu filho. Passa a ter o dinheiro como seu Deus. Quando Jesus diz em Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, o dinheiro se torna tanto um Deus que ele passa a servi-lo. E é interessante. Não podeis servir a Deus e não podeis servir ao dinheiro. Coloca o dinheiro no mesmo patamar da divindade. Só que o dinheiro como Deus é
é terrível, é mau, é perverso. Mas isso é que faz o avarento. Ele passa a ter o dinheiro como Deus, passa a adorá-lo e passa a servi-lo. 9, põe aí. Impede o ser humano de usar seus bens com tranquilidade e liberalidade. O que é isso? Caramba, por que eu gastei esse dinheiro? Por que eu dei essa oferta? O cara fica com dor na consciência. Ele não tem paz. Tá? Ele não consegue usar o que tem com tranquilidade e liberalidade. Não consegue. Não tem paz para doar. Não tem paz quando é a questão de usar o recurso até para comprar alguma coisa para si. Ele não tem paz. Ele não usa os seus bens com tranquilidade e liberalidade. É o tempo todo fazendo conta. 10. Faz o povo de Deus perder a noção de quem é. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das cobiças da carne que combatem contra a alma. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Eu peço a vocês que são peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiro é aquele que não tem lugar fixo, é aquele que está de passagem. Ele não é apegado a um lugar. O avarento, ele é apegado às coisas. Então, ele perde a noção de quem é. Você não está no planeta Terra para viver aqui sempre e acabar. Você está de passagem. O céu é o teu lar. E se você não tiver ideia de que você é peregrino e forasteiro, você jamais vai usar a lei do desapego. Você vai estar apegado a tudo que é bem. Tá? Então tem dificuldade de doar, dificuldade de ajudar, dificuldade de dar alguma coisa. Vai envolver a pessoa. E o crente, ele perde a noção do que ele é. Ele está vivendo como se ele fosse tudo acontecer aqui nessa terra. E aquela analogia e tipologia bíblica, o deserto é a nossa trajetória aqui na vida, na terra. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Você não pode se apegar a nada do deserto. É tendo como se não tivesse. É usando como se não pudesse usar. É a lei do desapego. 11. Perde a noção do que realmente tem valor na vida. Foi Jesus que falou em Lucas capítulo 12, versículo 15. Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a riqueza de qualquer um não consiste nos bens que possui. Ó, Jesus dá 2 alertas. Acautelai-vos, né? Fique atento, guardai-vos. Isso é, não permita que a avareza tome conta da sua vida, porque a vida de qualquer um não está calcada naquilo que você possui. Tem coisas muito mais superiores do que os bens dessa terra. A pessoa perde a noção do valor de realmente o que tem valor na vida. 12. Faz perder a noção do tempo em que os bens podem ser utilizados. Isso é muito interessante. Essa passagem do Salmo 49, versículo 16 e 17. Não tema quando alguém se enriquecer ou quando a sua casa engrandecer, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. O cara acumula, nunca usa. E quando morre, deixa para o Ricardão. É isso. Ele perde a noção de tempo para usar os bens. Acumula, e não gasta em nada e tal. Aí, daqui a pouco tá idoso. Perdeu o prazer até de comer. Já não sente mais o sabor de comida. Tem dinheiro para comer a comida mais sofisticada e mais fina, mas não tem valor. Tem dinheiro para usar a roupa mais top, mas não tem onde sair, tem que ser carregado. Tem dinheiro para fazer uma viagem no exterior e ficar em um hotel 5 estrelas, mas não adianta mais, não tem como sair do local.
A pessoa avarenta, ela perde a noção do tempo em que os bens podem ser utilizados. E Paulo diz em 1 Timóteo 6,7, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Não tem vaga no cemitério, nem para você. O negócio está tão feio que tem que cremar. Tem que botar na caixinha. Hã? A coisa está feia. Então, as pessoas perdem o tempo. A noção de tempo. Eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Eu conheci gente que já partiu milionária. Milionária, não. Bilionária, não milionária. Usava carro velho. Usava carro velho. Morava em bairro de pobre. Nunca saiu com a família para passar em lugar nenhum. E quando tinha que viajar, só de classe econômica. Aí veio a idade, pegou um câncer, morreu. Ficou tudo aí. Ah, meu filho. E com todo respeito, não precisa ser rico. Não precisa ser rico. Eu já disse aqui, quem sabe faz a festa com o que tem. Não dá para ir para o hotel 5 estrelas, não dá para andar de avião executivo, mas dá para levar uma caixa de isopor e ir para a praia de Grumari. Aí, pessoal do Nordeste, dá para pegar uma praia de isopor, as praias daí. Eu tiro férias no Nordeste muitas vezes. A água lá do mar é quente. Tem crente que mora em Pernambuco, Alagoas. Estou cantando a pedra. Rio Grande do Norte. E nunca pisou o pé na água. Nunca botou o pé na água. Para ir. Vamos fazer lá um farnel, vamos fazer um piquenique lá. Então, quem sabe faz. Não, eu vou gastar dinheiro? Você gastar dinheiro. Faz aqui em casa. Tem que levar coisa. Não vou não. Meu irmão, perde a noção do tempo de que os bens podem ser utilizados. 13º. Passa a amar aquilo que tem poder de destruir sua vida material, emocional e espiritual. Todo mundo conhece o texto, mas eu gosto de repeti-lo. De 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Os que querem ser ricos caem em cobiças loucas e nocivas, em tentações e laços, que submergem o homem à ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Por causa disso, muitos perderam a fé e transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Olha lá, ó. O avarento ama o dinheiro, ama os bens, não usa. E quando você ama aquilo que é para ser usado, se prepare. Se não for destruído totalmente a tua vida, áreas da tua vida material, emocional e espiritual vão ser destruídas. E em 14º, tem mais, pastor? Só mais esse. A avareza é a prática de um pecado grave. O final de Colossenses, capítulo 3, versículo 5 diz: a avareza é idolatria. E a idolatria é um pecado grave. Então não pensa que a avareza é um comportamento como qualquer outro comportamento. É errado, é uma bobagemzinha. Você está enganado. A avareza é um comportamento que, na verdade, é um pecado grave. Porque o avarento adora dinheiro, bens e riqueza. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado da vida de uma pessoa avarenta no reino de Deus? Eu vou te dar aqui o resultado. Número 1. Isso aqui é resultado. Perda da comunhão no corpo de Cristo. Escute isso aqui. E eu provo com a Bíblia. Perda da comunhão no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 11, que você não deve se associar. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Você não deve, começa lá no versículo 9, você não deve se associar e nem comer
com quem é avarento, e aí vem uma relação de outras práticas. Se associar, o que era comida naquele tempo? Você sentar para comer com uma pessoa, profunda comunhão. Paulo está dando uma instrução à igreja de Corinto. Que o avarento que está no meio da igreja, você não tem nem que se comunicar com ele e nem ter comunhão com ele. Eu estou aqui com a Bíblia, meu filho, e eu creio nela. Quem crê na Bíblia? Eu estou na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Segundo, resultado de quem é avarento. Maldição para a sua vida. 2 Pedro 2,14 diz, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Tendo coração, mente, vontade e sentimentos, exercitados na avareza, filhos de maldição. O avarento é amaldiçoado e não brinque com isso. E terceira, consequência para quem é avarento. Só com a Bíblia, condenação eterna. Efésios 5,5 tem uma lista de práticas e está lá a avareza. Quem é avarento não tem parte no reino de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, devassos, efeminados, sodomitas, etc., maldizentes, roubadores, avarentos, não herdarão o reino de Deus. O avarento vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. E vai para o inferno, porque Apocalipse 21,8 diz que os idólatras, e a avareza é idolatria, a sua parte será no lago que arde no fogo e no enxofre. Não brinca com isso, não. Nós muitas vezes amenizamos uma coisa que é tão séria na Bíblia. Muitas vezes a gente, não, essa prática aí, não, isso aí não tem problema, não. Isso aí, o que tem problema é adultério, o que tem problema é prostituição. É isso que tem problema, o resto não. A gente ameniza aquilo que a Bíblia não ameniza. E quero dizer para você, se a maioria daquelas características estão na tua vida, conserta, que você está correndo perigo. Não precisa ser todas, não. Vou mudar o disco. Lembra que o título da mensagem é avareza? Não é? O que você quer? Liberal ou avarento? Qual é a sua marca? Então vamos para a liberalidade. Tem uma coisa assim, glória a Jesus. Então, liberalidade. Uma definição simples de liberalidade. Vamos fazer uma definição aqui simples. Disposição e prazer no dar. Generosidade. Ato de abençoar. Isso aqui é uma definição bem simples sobre liberalidade. Disposição e prazer no dar. Generosidade. Ato de abençoar. Definição da palavra bênção, favor divino e meio de felicidade. Então vamos ver as características de quem é liberal. Se a maioria delas estiver na sua vida, você então é uma pessoa liberal. Vamos lá? Primeiro, bota aí na tela. Características de quem é liberal. Manifesta o caráter de Deus. Escute isso aqui, minha gente. Existem os atributos comunicáveis, já ensinei isso aqui, e os atributos incomunicáveis da divindade. Atributos incomunicáveis, só Deus possui. Onisciência, onipresença, onipotência e eternidade. Isso é, não deve a sua existência a ninguém. Deus vai dar ao homem a eternidade. Ser eterno é Deus. Então, são atributos incomunicáveis. Só Deus possui. Atributos comunicáveis da divindade. Caráter de Deus, marcas do caráter que se manifestam na nossa vida. Amor, misericórdia, bondade, compaixão e liberalidade. Deus deu o maior exemplo de liberalidade no texto áureo da Bíblia de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O melhor que havia no céu. Na verdade, o amor
é o combustível da liberalidade. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é, a prova do amor de Deus é a liberalidade em enviar Jesus para pagar o preço por nós. Quando você é liberal, você manifesta o caráter de Deus. 2, põe aí na tela. Ato movido por fé. Você crê que o que você está fazendo beneficia. E você também crê no que diz a palavra de Deus sobre o liberal. Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Então, o ato da liberalidade é um ato de fé. Tanto você acredita que está ajudando alguém, como você também acredita no que a Bíblia fala sobre liberalidade. 3, põe aí na tela. Ato pessoal e voluntário. Ninguém pode te obrigar a ser liberal. É uma decisão da sua vontade. Ninguém decide. Aquilo que está em 2 Coríntios 9,7 na primeira parte. Cada um, pessoal e individual, contribua segundo propor no seu coração. É um propósito pessoal de uma decisão sua. Ninguém pode decidir, nem Deus decide para você ser liberal. Nem tua mulher, nem teu marido, nem teu filho, nem pastor, nem ninguém. A liberalidade é um ato pessoal e voluntário, igual a Davi na construção do templo. Em 1 Crônicas 29, versículo 3 e 5, ele diz, olha, eu dou voluntariamente do meu tesouro particular para a obra do templo. Depois ele desafia o povo, quem está disposto a encher a sua mão e doar voluntariamente para o Senhor? É um ato pessoal e voluntário e não obrigatório, que alguém exige que você faça. Outra, ato movido por alegria. E se é um ato movido por alegria, é porque te dá satisfação e prazer. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, na última parte. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Meu irmão, isso é marca. O liberal tem prazer de ajudar outro. O liberal tem prazer de dar oferta. O liberal tem prazer de dar dízimo. Ele tem prazer. Tem satisfação. Ai, meu Deus, que essa é a hora. Irmãos, eu prego há mais de 42 anos. Eu fui 28 anos evangelista. Irmãos, eu chegava em igreja. Igreja do reteté. Igreja do movimento. Do manto. Do mistério. Culto pegando fogo, tá? Aí o pastor dizia para mim, Malafaia, dá uma palavra sobre a oferta. Eu sei que Deus usa você nisso. Irmãos, quando eu começava a falar, o ambiente muda radicalmente. Parece que chega um ser espiritual, não é? É com um tonel de água gelada. Diz assim, vou jogar na igreja. É incrível como a igreja que o povo não aprendeu a ser liberal. Eu já passei, eu conheço isso, só em falar da oferta. Um silêncio. O cara fica, e o olhar muda, tá, o irmão assim, aleluia, oh, glória no culto, ai, aleluia, tá aí, você ouviu falar de oferta? Tem igreja que você vem falar de oferta e o povo está do mesmo jeito. Se estiver pegando fogo, quando estiver pegando fogo, se não estiver pegando fogo, está no seu estado normal. E aceita a palavra, não há resistência. Quinto, põe aí na tela. Isso aqui é uma marca do liberal. Doa até o que faz falta. Irmão, o liberal só faz isso movido pela graça de Deus. É o testemunho de Paulo sobre a igreja da Macedônia. É lindo esse texto. Para mim, esse é o texto mais lindo sobre liberalidade. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação,
houve abundância da sua alegria, que da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade, porque deram segundo o seu poder, o que eu testifico, acima do seu poder, e deram voluntariamente. Sabe o que o texto está dizendo? Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres que estavam passando fome na Judéia. Meu irmão, só a graça de Deus no coração de um liberal para ele poder dar até aquilo que lhe faz falta. A igreja da Macedônia, o texto é tão lindo que diz, da sua profunda pobreza, não eram pobres, eram terrivelmente pobres. Houve abundância da sua liberalidade, da sua generosidade. Eu testifico, diz Paulo, eles deram não apenas segundo o seu poder, eles deram acima do seu poder. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que obrigou, eles fizeram isso voluntariamente. Sexto, característica de quem é liberal: prática da medida da liberalidade ditada por Jesus. Quem é liberal pratica a liberalidade na medida ditada por Jesus. Ah, liberal? Ah, liberal, né? Eu sou liberal. Oh, eu sou liberal. Aleluia. Vem cá, meu filho. Eu sou liberal. Oh, glória. O irmão está precisando pagar uma conta de R$200, né? Leva 2. Eu não. Eu podia até dar, mas... Aqui, irmão. Leva. Eu sou liberal. Agora, o cara está com nota de 100. E aí ele pega, peraí. Vê que eu tenho a moeda aqui. Vamos ver a prática da medida da liberalidade. Não foi ditada nem por Paulo, nem por Tiago, nem por João. Jesus. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Aí ele vai dizer uma coisinha interessante para você entender que essa é a medida. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Então, se você quer receber algo abundante, sacudido, recalcado, transbordante, então utilize essa medida. Vamos analisar? Olha a medida da liberalidade. É incrível o texto. O texto é incrível. O que ele está dizendo? A medida, boa medida. Boa medida é uma quantidade maior e não menor. Depois ele vai usar um termo de quem mede grãos. Recalcada e sacudida. Isso é uma medida que ela é prensada e sacudida para não deixar espaços vazios, para você não enganar a medida. Saquinho de pipoca. Eu já contei aqui, quando eu namorava Elisete, com 15 anos, a partir dos 14, comecei na prática com muito tempo atrás. Eu ia buscar Elisete na escola. E aí eu chegava cedo, eu vinha de Largo do Tanque, Jacarepaguá, e ela estudava na Eurico Dutra, aqui no IAPI. E eu chegava cedo e tinha um pipoqueiro. Saía um grupo de turma primeiro, depois de meia hora, 40 minutos, saía o grupo da Elisete. Aí, uma vez eu estava lá e comecei a pegar amizade com um cara, conversar. Aí, um dia, eu vi ele afobado para vender pipoca, porque um lado é pipoca doce, outro lado é pipoca salgada. Aí eu vi ele afobado, como é que é isso aí, cara? Como é que põe aí? Eu vou te ajudar. Aí, ele me ensinou o que é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele falou, abre o saco de pipoca, põe uma colher de pipoca e dá uma pancadinha. Para a pipoca ser sacudida, recalcada.
Vai botando e vai dando uma pancada. Cada vez que você botar uma concha de colher, você dá uma pancada. E quando chegar na boca, você bota o saco dentro, não é, do espaço que estão as pipocas e joga uma concha. O que cair fica dentro da carrocinha e o que ficar em cima, leva. Pipoqueiro safado. Ele me ensinou isso, ele abre o saquinho de pipoca e vai enchendo. Enchendo. Aí transborda e te dá. Vai ter espaços vazios no saco de pipoca. A medida é mentirosa. Olha o que Jesus está ensinando, gente. Isso aqui é a medida do dar. Abundante. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa pequena. Recalcada. Prensada. Sacudida. Transbordante. Isso é algo que vai ter uma grande quantidade e vai ultrapassar o limite. Essa é a medida da liberalidade. Você quer ser liberal? Dê alguma coisa que tem valor. Não se engane. Não engane as pessoas, nem se engane com medida errada, mesmo que tenha algum valor na tua mão. Transbordante, que ultrapassa o limite. Eu estou te mostrando, meu irmão. E é interessante que esse texto não se aplica só a finanças. Esse texto é um padrão de doação no reino. Esse é um texto que está mostrando um padrão de doação do verdadeiro cristão no reino de Deus. Tudo que eu vou fazer, meus talentos, minha prática, meu serviço, está baseado nisso. Fazer alguma coisa acima do normal. Fazer alguma coisa completa, sem engano. Fazer alguma coisa que ultrapasse o limite. Essa é a ideia. Sétimo, prova. A liberalidade é uma prova da dependência de Deus. A liberalidade é uma prova da dependência de Deus. E Davi era o cara nessa área. O bilionário rei Davi. Quando ele está trazendo as ofertas para o templo, 1 Crônicas, da construção do templo, 29, a partir do versículo 11, ele vai dizer: Tua é, Senhor, a magnificência, a honra, o poder, a vitória e a majestade. Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é o reino. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Te damos graças e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente tamanhas coisas. Porque tudo provém de ti e da tua mão damos. Oh, meu irmão. O liberal sabe que o que tem é porque Deus permite. Davi sabia que toda a sua riqueza, a oferta de Davi para a construção do templo foi 131 mil quilos de ouro, 307 mil quilos de prata, fora tecidos finíssimos e pedras preciosas, mais de 8 bi no dinheiro de hoje. Isso é a oferta pessoal de Davi. E ele está dizendo que tudo que ele possuía, o liberal sabe, tudo que tem, tudo que é, tudo que faz, é permissão de Deus. Oitavo, a verdade é que a liberalidade para o povo de Deus é uma prova de obediência a Deus. É o texto célebre de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Porventura roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me desobedecendo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem muita igreja nova aqui, gente. Tem crentes novos na DEVEC. E você que já sabe, vai ouvir de novo. E quem não sabe vai aprender. Há algum irmão novo ou alguém que está me assistindo na transmissão: não leva a mão não, pastor. Dízimo é do Antigo Testamento. Esse texto é no Antigo Testamento, é mesmo? A casa vai cair. Que eu vou te provar que dízimo e oferta não é regra, é princípio. E princípio é que sustenta as regras. Princípio não depende de era. Princípio é antes da lei, na lei e na graça. Dízimo e oferta é antes da lei. Abraão deu dízimo de tudo. Jacó deu dízimo. Na lei,
Está aí Malaquias e na graça. Na graça, Mateus 22, 21. Onde é que Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? No templo. O que é que Jesus estava dizendo? Pague o tributo a César e dê o dízimo ao Senhor. É isso que Jesus estava dizendo. Mateus capítulo 23, versículo 23. É o capítulo dos fariseus hipócritas. Ai de vós, fariseus, ó, vocês são hipócritas. Dizimais o endro, a hortelã e o cominho. Eles dizimavam a horta medicinal, que não tinha obrigação de dizimar. E vocês esquecem o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas, juízo, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, isso é, sem omitir o dízimo. E Hebreus 7:8 diz uma coisa incrível. Aqui, isso é, na antiga dispensação, se dá dízimo a homens, dava-se dízimo ao sacerdote, eles participavam do dízimo. Ali, na nova dispensação, se dá dízimo àquele de que vive para sempre. Você dá dízimo para Cristo, você não dá dízimo para o sacerdote. Então eu estou te provando que oferta é dízimo. E 2 Coríntios 9 é o maior compêndio sobre a oferta do Novo Testamento, para casa cair e para acabar com o ensino bobo. Quando você dá dízimo e oferta é uma marca da tua liberalidade, você está dando uma prova também de obediência a Deus. E qual é o resultado? Qual é o resultado? Para quem é liberal? A liberalidade tem recompensa. Vou repetir Lucas 6,38. Dai e vos será dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Deus dá a você aquilo que você dá na sua medida. Tem recompensa. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos der uma bênção que adivinha a maior abastança, e eu vou livrar vocês do devorador. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais. Outros retêm mais o que é devido para a sua própria perda. A alma generosa prosperará e o que regar será regado. A liberalidade tem recompensa. Agora escute o que eu vou te falar. Se dedicarmos a nossa vida apenas a receber, Deus providenciará para que percamos. Se dedicarmos a nossa vida apenas para receber, Deus providenciará para que percamos. Eu volto a Provérbios 11, 24. Alguns há que retêm mais do que é devido ou mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Se você retém, não abençoa ninguém, não é ofertante, não é dizimista, te prepare para perder. Outra, como é que se combate a avareza? Se combate a avareza com liberalidade. O que aborrece a avareza terão seus dias acrescentados. Provérbios 28, 16. Então, aborrecer a avareza é você fazer exatamente ao contrário. A avareza retém, a avareza é mesquinha. A liberalidade não retém, ela doa. Então se combate a avareza com liberalidade. Quer combater? Se você tem na sua vida áreas de avareza, combata com liberalidade. E eu vou terminar a minha palavra falando alguma coisa da minha experiência de vida e no meu ministério sobre a questão da liberalidade. Vou falar coisas que vocês ouviram e outras que não. Como eu disse, muita gente nova na DEVEC. Está chegando agora. Se tem alguém, se tem um pastor nesse país, se tem alguém que tem autoridade para falar sobre isso, sou eu. Eu posso citar coisas da minha vida. Já falei aqui, falei no congresso de jovens. Desde 8 anos de idade que eu aprendi a dizimar e a ofertar com meu pai e minha mãe.
Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, eu já namorava a Elisete, 14 para 15 anos. A casa pastoral da rua Honório Bicalho, quem conheceu ela, pastor sempre morou em casa pastoral. Você tinha uma copa, a cozinha e aqui uma varanda, tudo com porta aberta. Estava o pastor Santos conversando com um grande pastor, que ficou uma semana lá na Honório Bicalho pregando, grande pregador. E aí eu passei para pegar água, e eles estavam conversando e não me viram. Eu não parei para ouvir conversa dos outros. E eu ouvi quando esse pastor disse, pastor Santos, ele era vice-presidente de uma igreja, e por inveja e ciúme do pastor presidente, botou ele para fora, sem direito a nada. O cara casado, com filhos, e falou, não reclamou uma vez no púlpito. Não deu um migué no púlpito, chorando miséria, como alguns fazem hoje. Para mexer no emocional do povo. Pregou mensagem, a igreja tremeu naquela semana. Ele não pregou uma mensagem. Quando eu ouvi esse cara dizer, ele falou, pastor Santos, ore por mim que eu estou numa situação muito difícil. Eu me lembrei que quando eu tinha 12 anos, eu ia na rua comprar pão, comprar coisa na quitanda, aí sobrava troco e moeda, pedi meu pai, na época, caderneta de poupança. Pedi meu pai para abrir uma caderneta de poupança e vinha juntando, né, tudo que era moeda que meu pai permitia eu ficar, juntava no cofrinho, depois quebrava o cofrinho, levava e botava 3 anos depositando. Quando eu vi aquilo, o Espírito Santo falou no meu coração, doa a sua poupança para ele. Aí você pergunta, por que Deus não fala isso comigo? Porque você nunca se dispôs? Tu acha que Deus vai perder tempo conversando com o miserável, com o avarento? Deus fala ao coração daquele que tem a possibilidade de fazer. E Deus fala ao meu coração e eu podia dizer, não. Quem decide sou eu. Cheguei para o meu pai e falei, pai, tira esse dinheiro da poupança que eu vou dar a um pastor. Meu pai falou, é isso que você quer fazer? É. Tirou o dinheiro. Ele ainda ia ficar mais uns 2 dias, cheguei para ele, reservadamente, e falei, olha, eu ouvi a sua conversa sem querer com o pastor Santos. E eu queria oferecer para você o que estava guardado numa poupança minha. Quando eu entreguei, ele chorou. Ele é um grande pastor, hoje ele está jubilado, mas é um grande pastor, ainda é um grande pregador. Eu entreguei a ele. Eu vou dizer para vocês, eu tinha entre 14 a 15 anos, hoje eu estou com 65. Não é toda hora, mas algumas vezes, quando eu recebo uma oferta especial, o Espírito Santo fala comigo. A semente que você plantou, quando você tinha entre 14 e 15 anos, ainda frutifica na sua vida. Já contei aqui para vocês um outro exemplo. Eu sempre fiz campanhas aqui na igreja, desde 23 anos, quando o pastor Santos, que era um cara visionário, viu que Deus me deu alguma coisa para falar sobre isso. Então, todas as campanhas dessa igreja para construir aquele templo, para construir esse templo, para comprar o terreno, construir, comprar o terreno, construir isso, botar ar-condicionado naquela igreja, comprar propriedades de igrejas filiadas da ADVEC, eu sempre fiz campanha. E na construção daquele templo, na hora mais difícil, que era o acabamento, o dinheiro já estava todo esgotado, eu ia fazer uma campanha e eu não tinha nenhuma oferta que eu queria, do nível da oferta a dar. Eu me lembrei, então, que a Elisete trabalhava num banco. E eu pedi a Elisete, vê lá com o gerente qual é o limite máximo do empréstimo que ele te dá. Eu não estou mandando ninguém fazer isso. Eu estou dizendo o que eu fiz. Eu estou dando o meu testemunho. Aí a Elisete foi, o gerente amigo, conhecia o pastor Santos, a igreja tinha conta. Ele falou, eu vou te dar mais um pouco do que o teu salário permite. E aí, ele, uma coisa chamada CDC, Crédito Direto ao Consumidor, isso é, roubalheira direto ao consumidor, a letra é o contrário. Juro alto, aí emprestou um dinheiro para pagar em 12 vezes. Eu peguei aquele dinheiro e na campanha que eu ia fazer, naquela época, a campanha maior, era quem dava acima de 1.000. Era o suprassumo da oferta. Aí eu estava com uma oferta a mais do que 1.000, não levantei meu dedo para não querer aparecer. Aí eu falei, hoje eu vou dar uma oferta que eu sempre sonhei em dar. E entreguei todo aquele dinheiro. Sabe o que aconteceu naqueles 12 meses depois?
Nada. Quase eu fui despejado. Porque eu atrasei aluguel para poder pagar a prestação, para a Elisete não ser mandada embora, porque não podia atrasar a prestação. Eu passei o ano mais sufocante da minha vida. E aí o diabo, que é sagaz, aqui na minha orelha, vai, ô besta, vai apanhar dinheiro emprestado para poder dar oferta na igreja. Tem cabimento uma coisa dessa? Você mesmo não diz que cada um dá segundo o que tem, não o que não tem? Aí até texto da Bíblia o diabo cita para você. Mas era uma experiência de fé minha. Eu passei um ano terrível. E nos anos seguintes eu não vi nada de novo. Nos anos seguintes eu não vi nada de novo na minha vida por causa daquela oferta. Anos na frente. Portas que Deus abriu para mim. Quando eu comprei a minha casa, o Espírito Santo falou: é resposta daquela semente, daquele sacrifício que você fez. Vou contar um outro episódio para vocês. Eu já estou terminando a minha palavra. Eu estava num congresso de pastores. Mike Murdock estava pregando e ia fazer o apelo de oferta. Eu não era pastor daqui, então tem mais de 14 anos. E o estilo do americano? O americano tem um estilo diferente da gente, é a cultura deles. Eu sabia, eu era o presidente da organização, do Conselho de Pastores do Brasil, como sou hoje de novo. Então eu sabia que ele ia fazer uma campanha naquela manhã. Liguei para o meu escritório, a Elba está aí, a minha cunhada, que está lá na Igreja do Recreio, está ouvindo isso. Eu falei: Elba, quanto é que tem de saldo na editora? Naquela época, falou: tem 120 mil, só que a gente tem que pagar mais de 200. Eu falei: não pague nada. Se não resolve o meu problema é semente. Deixa isso aí. Escute isso. Mike Murdock faz uma campanha, ele sempre fez esse tipo de campanha. Quem está disposto a dar, eu quero aqui na frente, no mínimo R$8.500. Chamou 8.500. Falei: essa é minha, porque eu vou dar mais. Eu cá comigo. Assinei no documento 120 mil pratas. Um cheque, andava com o talão de cheque da editora. Aí ele mandou ir lá na frente, orou, fez a oração. Nunca aconteceu isso na minha vida o que aconteceu, porque Deus não usa critérios iguais e sempre a mesma coisa. Quando acabei de levar o envelope com vários irmãos na frente, uma irmã me pegou pelo braço, uma empresária disse assim: ô pastor, eu tenho essa oferta para te dar, vi você aqui na frente, trouxe a minha, mas essa aqui é para você. Aí me deu um envelope, eu guardei. Sentei. Quando eu acabei de sentar na terceira fila, um pastor de igreja, um cara muito liberal, fala para o Malafaia olhar para mim. Aí eu olhei, ele estava 3 fileiras atrás, ele falou: eu tenho uma oferta para te dar. Quando acabar o culto, fala comigo. Bem, acabou o culto. Quando eu abri o envelope da irmã, 60 mil reais. Quando eu fui falar com o pastor, ele falou: tem aqui um cheque, 80 mil. Os 120 mil já voltou com mais 20. Nunca aconteceu isso na minha vida tão imediato, nunca aconteceu. Estou falando aqui porque vai acontecer sempre. Se eu der 1.000, Deus vai mandar 1.500 hoje. Pode ser igual aconteceu comigo. Eu peguei o dinheiro emprestado e levou anos para me ver alguma coisa. Depois, passado assim poucos dias, 2 ou 3 dias, recebi uma outra oferta acima de 100 mil, paguei minha conta. Último episódio, eu podia contar vários aqui. Quando eu era evangelista, todo o material que eu vendia, 90% a 95%, era para o meu ministério. Pagar programa, pagar cruzada, pagar funcionário. Eu vendia muito material. Naquela época, fita de VHS e os livros meus, que eu podia usar todo o dinheiro comigo. Eu fui pregar numa cruzada em Boa Vista, Roraima. Nunca tinha pisado lá. E mandar material do Rio de Janeiro para lá era caro. Eu mandei um caminhão, exatamente isso, um caminhão de material. No dinheiro de hoje, naquela época, isso eu estou falando tem 20 anos. No dinheiro de hoje, uns 800 mil reais. Eu mandei um caminhão fechado. A cruzada sexta, sábado e domingo. Bancada pela Assembleia de Deus de Roraima. Sexta-feira, eu cheguei, cadê o material? Está preso num posto da rodovia que liga Manaus a Boa Vista.
Falei, caramba, 50 mil pessoas no Sambódromo de Boa Vista. Sábado, cadê esse caminhão? Está enrolado. Com nota fiscal, com tudo certo. Sábado à noite, 80 mil pessoas. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Cadê esse material? E o povo, cadê, pastor? Cadê seu material? Cadê seu material? Eu agoniado. Domingo de manhã, manhã missionária na igreja. Eu fui para pregar na manhã missionária. Preguei. E houve demonstrações da obra missionária dessa igreja. Uma obra gigante no meio de índios, no meio de terroristas do Centeiro Luminoso no Peru. Uma obra monstro. A filha do pastor, uma garota que vivia... O pai tinha que arrancar ela de dentro da selva. Falava várias línguas de idiomas de indígenas. Aí, 50% da renda bruta dessa igreja para a obra missionária. O caminhão chegou, foi liberado, chegou por volta de 1h da manhã do domingo. E quando eu ouvi a história, o Espírito Santo falou comigo, você entendeu porque eu segurei o caminhão? Porque se eu tivesse vendido todo o material, já era. O Espírito Santo falou, eu segurei esse caminhão para você ter um ato de liberalidade e doar tudo. Eu falei, Jesus, eu preciso pagar contas de televisão e sobra um pedacinho para me sustentar minha família. O Espírito Santo falou para mim, oferece? Eu falei, pastor, posso pedir a oferta missionária? Acabei de pregar. Ele falou, pode. Aí eu contei a história, que o caminhão tinha chegado naquela madrugada. E porque Deus atrasou. Eu falei, pastor, toda a venda desse material vai ficar aqui. O senhor não precisa pagar minha passagem de avião, que eu comprei, e não precisa me dar oferta. O pastor chorou. Todo aquele material foi vendido. No domingo, de manhã e de noite, tinha mais de 70, 80 mil pessoas domingo à noite. Bem, depois desse fato, depois disso, 90% a 95% da venda era para o meu ministério. Para bancar, eu não era pastor de igreja, não tinha recursos. Uns 5% para a minha vida, material meu. Depois desse fato, Deus levantou um cara. Depois disso, Deus levantou um cara para dar ofertas para o meu ministério. Que o total de ofertas que esse cara me deu, durante os anos que eu fui evangelista, superou entre 40 a 50 vezes o dinheiro que eu deixei para a obra missionária. A última, essa semana, essa semana. Segunda-feira eu disse, eu tenho que mandar uma oferta para um primo meu que está doente, que é pastor. Eu já mandei várias ofertas, que ele está parado com câncer. Eu já mandei várias ofertas para ele esse ano. Mas aqui no meu coração uma voz dizendo, mande uma oferta. Mande uma oferta para ele. Mande uma oferta para ele. Isso na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta-feira. Eu liguei para minha secretária e falei, você tem aí a conta de fulano de tal, deposita 3 mil na conta dele. Na quinta-feira, aí a minha secretária depositou, mandei o comprovante para ele, ele mandou. Eu estava aqui orando, dizendo, Deus, toca no coração do Silas, eu não tenho cara de pedir nada a ele, ele já me ajudou tanto esse ano, toca no coração dele para me dar uma oferta, eu estou precisando pagar alguma coisa. Aí me agradeceu, eu falei, eu não fiz mais do que minha obrigação, porque Deus te abençoa para ser bênção. Quinta-feira. Sexta-feira. Agora. Um empresário liga para mim e diz assim, Malafaia, ele já fez isso uma vez. Ele veio até minha casa, pediu para vir à minha casa, queria almoçar comigo e me pediu orientações de mentoria. Eu não ando nessa área, eu falei, tá bom, vem aqui. Aí, isso já tem 2 anos, me deu uma oferta. Não, eu quero te abençoar, porque você está me dando uma instrução. Esse mesmo empresário, na sexta-feira, falou assim para mim, sexta-feira agora, eu vou mandar meu avião te buscar, que eu preciso que você venha aqui na minha casa e na minha empresa.
porque eu preciso te ouvir. Eu preciso que você me dê alguns conselhos. E você sabe que eu tenho honra de abençoar. Eu sei quanto é que foi a oferta que ele me deu. Várias vezes os 3.000 que eu dei para o cara na quinta-feira. E eu sei que ele vai me dar várias vezes os 3.000 reais que eu dei. Irmãos, aí você está dizendo, caramba, como é que isso acontece? Eu tenho 65 anos, isso não acontece da noite para o dia. O problema dos crentes é que querem que Deus responda imediatamente. Deus não é comida pronta, rápida, fast food, que você entra, pega o prato, escolhe, pesa na balança, ou nem pesa e paga e acabou. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com o tempo. Deus te amadurece. Deus faz você crescer. Deus te experimenta. É isso que você tem que aprender. E eu estou dizendo isso tudo aqui, como tem igrejas novas e crentes novos. É porque 3 vezes no ano eu faço uma campanha. E essa é a segunda. E ainda tem mais uma até o final do ano, de recursos extras para essas obras. Lembra do que eu falei da igreja de Arroio do Meio? Que ajudamos a comprar o terreno? Bota a foto aí, por favor, na tela. Tem uma foto. Aqui está a igreja destruída. Não pode mais, tudo condenado, nem construir aí no lugar. Mostra a outra. O pastor, essa semana, mostra outra foto do projeto. Aqui está o projeto da igreja. Tem mais de uma foto. Está aqui, para você ter a ideia. Ele me ligou essa semana. Falou, pastor, eu sou grato, o senhor ajudou a comprar o terreno. E ora por nós, que nós vamos começar. Eu estou aqui com um projeto. Eu falei, como é que é a história? Ele falou, 1.300.000 reais. 1.300.000 reais. Eu já tenho 450 mil. Eu falei, você tem 450 mil? Tenho. E qual é a tua capacidade aí? Eu ainda arrumo uns 400 mil aqui com dízimos e com ofertas. Eu falei para ele, o restante é nosso. O restante é da Devec. Não, quer bater palma, bate com força, pelo amor de Deus.